Olá, seguidores de Liberal, eu sou Amanda Martins, repórter de cultura, e hoje a gente recebe o Thiago Bernardes, ele que tem um projeto chamado My Foto, né? E tá falando da gente de onde, Thiago? Agora eu estou da Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Olha que legal, mas o Thiago é de Salvador, né, Thiago? Eu sou baiano, sou de Salvador e nascido e criado lá. Morei 16 anos em São Paulo e depois eu vim morar no meu bar. Que legal. E, Thiago, conta pra gente como surge a ideia de tu iniciar esse projeto e, digamos, largar tudo e morar dentro de um bar. Então, eu morei em São Paulo muitos anos, mas fui criado na frente do mar. Sou de Salvador, nascido e criado no mar. Depois de muitos anos em São Paulo, eu resolvi apostar nesse sonho de criança, que era velejar todo o litoral, e unir o meu grande amor, que é a fotografia e a comunicação, a minha grande paixão, que é o mar. Então, de 2 anos para cá, eu venho me dedicando a contar histórias e fotografar paraísos. Eu tenho também um projeto que é dentro do Mar em Foto, que chama Janelas para o Mar, onde eu comercializo essas imagens através de quadros. E junto com isso eu venho contando histórias de pessoas que têm essa sinergia com o mar, tanto que moram em barcos ou que têm uma história legal aí com o mar. E nesse teu trabalho que você retrata, né, as pessoas, o mar, tudo isso, assim, como é que tu aborda elas e conta essas histórias? Assim, tu escolhes, tu pensa em um personagem ou tu deixa assim o acaso realmente te guiar? Não, eu costumo falar que as histórias chegam até mim através dos ventos e das navegações. Os velejadores, normalmente, eles são muito unidos. E quando chegam nas ancoragens, diferente de uma cidade, que as pessoas mal se falam com os seus vizinhos e entra no elevador, às vezes você nem fala um com o outro. Aqui todo mundo fala com todo mundo. No mar não importa o tamanho da sua embarcação ou o valor dela. Importa que está todo mundo no mar, todo mundo precisa de todo mundo. Então as conversas vão surgindo, eu vou conhecendo essas histórias ou até vão me indicando essas histórias. Eu mostro um pouquinho do que eu faço esse convite, porque lá no meu canal do YouTube, onde eu conto essas histórias, eu sempre insiro a fotografia. Então eu faço um ensaio fotográfico dos personagens ou do personagem e faço uma entrevista e vou fazendo essa junção entre fotografia, vídeo e áudio. Mas os personagens chegam até mim no dia a dia, nas ancoragens, nas velejadas ou até nas praias, que eu vou descobrindo essas histórias e vou retratando no canal, no Instagram e nos lugares onde eu coloco. Por falar nisso, nas redes sociais, tu estavas me contando ontem, quando a gente conversou, que tu dá um nome específico para os teus seguidores que interagem contigo, né? Como é que funciona esse relacionamento entre tu e teus seguidores ao compartilhar esse conteúdo? Olha, eu costumo chamar meus seguidores de tripulação. Eles são a minha tripulação nessa minha jornada, já que a maioria do tempo eu estou sozinho no barco. Então, eles são a minha principal companhia. E assim a gente vai trocando ideia. Eles me mandam perguntas, curiosidades, né? Não é todo dia que você vê uma pessoa morando só num barco, apesar de que o número de pessoas morando em barco vem aumentando no Brasil, mas não é uma coisa comum ainda essa cultura náutica. Então, muitas curiosidades surgem, muitas perguntas. No dia a dia do Instagram eu vou colocando algumas coisas, como eu faço, como não é. Essa história de ir buscar água. Uma pergunta muito engraçada que eu recebo é: o que você come num barco? Eu como a mesma coisa que você come em casa. Eu tenho geladeira, eu tenho fogão, pia, é igualzinho. A diferença é que eu preciso dimensionar e usar os recursos naturais de uma melhor maneira. Eu tenho água, mas eu tenho que buscar a água. Então, o meu uso de água é um uso mais consciente. Então, eu tenho energia, mas a minha energia é solar. Então, o meu uso de energia também é mais consciente.
Então, essas diferenças é o que faz eu me aproximar mais com a minha tripulação, essa troca de ideia aí que eu tenho com eles, assim, diariamente, eu posso dizer. E, Thiago, a partir do momento que tu sais de viver na Terra e vai para o mar, o que muda em ti? Porque eu percebi assim que, agora que tu mencionaste que tu tem um consumo mais consciente, eu acredito que muita coisa mudou para ti a partir do momento que tu passa a viver dentro de um barco. Ah, muda bastante. Principalmente é que você percebe que você não precisa de tudo aquilo que você tem na sua casa, por exemplo. Na sua casa você tem armários enormes, malas, guarda-roupas, um monte de treco, né? Um monte de coisa que você guarda, que você não usa no dia a dia. E no barco, como o espaço ele é pequeno, ele é bem reduzido, aqui você tem que ter o máximo de coisas que você use. Você não pode guardar muita coisa que você não usa. Então você aprende a viver com uma simplicidade, numa dinâmica mais funcional, digamos assim. Por exemplo, eu tenho um tênis. E eu tenho um tênis e uma bota de trilha. Quando eu chego numa praia, num lugar que tem trilha, eu saio para fazer trilha e eu uso essa bota. Quando eu estou na cidade, eu uso esse tênis. Então, o tênis ficou velho ou está ficando velho, você troca. Na cidade você tem 2, 3 pares de tênis. Aqui eu tenho um. Eu tenho 2 calças jeans, que eu ainda mantenho porque eu tenho compromissos na cidade. Numa cidade você tem várias calças e camisetas. E quando eu estou velejando, ancorado, eu uso 3 bermudas, por exemplo. Que eu chamo de uma bermuda molhada, que é a bermuda que eu vou tomar banho de mar e vou fazer algum tipo de coisa no barco. Uma bermuda seca, quando eu saio da água e vou permanecer no barco, e uma bermuda de dormir. Camisetas, eu tenho 6 camisetas, porque eu não preciso de uma grande variedade. E quando você se relaciona com as pessoas que estão no mar, você começa a ver que isso não é importante para a gente. A gente não fica reparando se você repetiu a camiseta 1, 2 dias, se você só tem aquele conjunto de roupas. E também isso nas suas coisas do dia a dia. Você não tem grandes coisas para guardar. Você não tem uma porta de geladeira para ter todos aqueles ímãs. Você começa a ver que a vida ela é muito mais simples e você precisa de muito menos coisas para o seu dia a dia. Isso é algo fenomenal, assim, que você começa a mudar a chave e realmente entende que o melhor da vida não são coisas, e sim experiências. As experiências aqui é o que fazem a vida ficar simples. E o mais legal de tudo é que aqui eu dependo 100% da natureza. Então, se está chovendo e você está em casa vendo que está chovendo muito, você fecha as janelas e sua vida continua de uma maneira normal. Aqui eu preciso ver se o vento está entrando, qual é a maré, se por um acaso o barco está na posição correta, se eu estou numa ancoragem segura, se aquele vento me traz algum tipo de perigo ou não. Então você está totalmente imerso na natureza. Se eu tenho que sair na praia, como é que está o tempo? Então é uma coisa assim, uma conexão maior com o mundo mesmo, com o mundo externo, assim. Sim, e para te ter essa noção, né, sobre o barco, antes de tu começar a morar nele, tu estudou todas essas possibilidades? Eu sou nascido e criado em Salvador. Eu já tinha uma experiência muito pequena com barcos. Eu tinha experiência grande com mar. Eu sempre fui criado na praia, então pegava onda, frequentava a praia, o mar. Mas com barcos eu tinha uma experiência pequena. Eu embarquei algumas vezes em Salvador. Fui morar em São Paulo e dei um break por si. Fotografei Olimpíada, Copa do Mundo, política e tudo que um fotojornalista pode fazer. Eu já tive um pouco dessa experiência. Quando eu decidi vir para o mar, eu queria ter, na verdade, uma casa de praia. Eu pensei em ter uma casa de praia. Mas eu sempre tive o sonho de criança de ter um barco. E aí eu comecei a procurar um barco. Comprei um barco que no começo era a minha casa de praia. Então eu saía de São Paulo sexta-feira à noite, enfrentava 5, 6 horas de estrada até Paraty, no Rio de Janeiro. Passava o fim de semana, voltava na segunda-feira. E eu fiquei por anos assim. E aí eu fui me adequando, eu fui estudando, eu fui entendendo, eu fui vendo que é possível, eu fui vendo outros exemplos de outras pessoas que tinham essa vida. E isso foi me motivando cada vez mais. Não é fácil, é uma mudança assim difícil,
Mas quando você gosta muito, você quer muito, tudo fica mais viável, né? Mas com o tempo você aprende a lidar com essas diferenças que eu falei. Essas diferenças, elas vão ficando fáceis com o passar do tempo, na verdade. Tiago, há quanto tempo você está envolvido nesse projeto Mar em Foto? Então, eu estou morando no barco há mais ou menos 3 anos. Eu tenho um barco mais ou menos há uns 6 anos, 6 para 7 anos. Mas de 3 anos para cá eu resolvi morar no barco mesmo, assumir essa moradia. E quando eu assumi essa moradia, eu passei uma temporada ainda em Paraty. Logo depois eu fui de barco para o Rio de Janeiro, mas eu ainda ficava com uma vida híbrida, morando no barco e trabalhando na cidade. O Rio de Janeiro proporciona essa possibilidade porque a ancoragem lá na Urca é muito próxima da cidade, então tem como você trabalhar na cidade e morar no barco. E lá na Urca eu comecei com esse projeto de fazer as entrevistas, conversar com as pessoas. E aí eu comecei o projeto Mar em Foto mesmo, vai fazer menos de um ano. Então, no meio do ano, eu saí da Urca e vim para Ilhabela para participar do Vela Show, que é uma feira de velejadores. E depois eu fiz um trabalho específico na Semana de Vela, na Semana Internacional de Vela, que um dos patrocinadores me contratou para contar 5 histórias em homenagem aos 50 anos da Semana de Vela. E aí de lá para cá eu venho contando essas histórias e venho colocando no YouTube, mas de uma forma não tão acelerada. E para 2024 eu vou acelerar o projeto, pretendo ficar na Bahia aqui de Ilha Grande, Paraty e Angra dos Reis, aqui em Ilhabela também, até quando dá a oportunidade de eu subir para o Nordeste e continuar subindo o litoral, porque, como eu te disse, aqui a gente depende da natureza. Não é qualquer época que eu posso subir o litoral. Eu preciso da mudança de ventos, e essa mudança começa a partir de abril, junho, julho, é quando tem uma janela boa para subir o Nordeste, já que muda os ventos. Os nossos ventos aqui no litoral brasileiro são predominantemente os alísios, que eles são descendo do Nordeste, Norte, Nordeste para baixo. Então eu preciso da época de frentes frias, que sobem do sul, mudando a direção do vento, e eu seguir subindo com esses ventos. Tu tens alguma rota específica que tu queres seguir ou tu vai, mas tu vai só seguindo o rumo mesmo, assim, tua ideia é explorar todo esse litoral brasileiro ou tu vai conhecendo aos poucos? Não, eu tenho uma programação, né, que ela pode modificar independente das condições climáticas, mas a ideia é continuar subindo depois da Ilha Grande, passar pelo Rio, seguir ali Búzios e aquela região do Rio de Janeiro, ir até o Espírito Santo, Vitória, depois Abrolhos e subir o sul da Bahia, terminando a primeira fase em Salvador, já que eu sou de Salvador, eu sou nascido e criado lá, vai ser assim, eu tenho um grande desejo de chegar na minha terra. Chegando num barco por aqui. Tenho um grande desejo de chegar na minha terra natal velejando. E de lá eu sigo para a fase 2, que é subir de Salvador até Recife. Quero participar da mais tradicional da regata oceânica brasileira, que é a tradicional Recife-Noronha. De Noronha eu sigo ali Paraíba, São Luís, até a pontinha do Brasil, que seria já a fase 2 ou 3. E eu quero chegar até o norte, quero chegar até vocês aí. Quero subir pelo Rio e navegar até onde for possível. Que seria incrível velejar dentro da Amazônia, dentro dessa região, que é uma região muito rica e já tem, inclusive, navegadores que fizeram, já conversei com alguns, e aos pouquinhos a gente vai entendendo essas possibilidades, né? Tem muita comunidade ribeirinha aqui, tu ia adorar. Então, eu quero contar essas histórias, contar a história dessas comunidades, dos navegantes do Rio, ia ser incrível.
E, Thiago, nesse tempinho que tu tá contando essas histórias, né, nesse menos de um ano, teve alguma que chamou a tua atenção, assim, quando tu começou a filmar, a conversar, que te marcou? Ah, tem algumas, sim. Tem o caso no Rio de Janeiro de uma atleta que ela é campeã brasileira de natação e mora com o pai num barco. Então, ela mora no mar e vive na piscina, tá sempre nas águas. É um episódio que está no canal. Tem famílias que largam tudo na cidade e vão morar no mar, que é incrível. Tem uma família que cria um filho pequeno de 3 anos no mar, então você vê que o desenvolvimento da criança é muito diferencial, assim, muito diferenciado, aliás. É muito legal isso. Eu acabei de colocar algumas semanas atrás a história da Marina, que é uma velejadora, que é a mais jovem velejadora a fazer a regata Recife-Noronha em solitário, num barco pequenininho de 6,5 metros. Pô, uma história de uma mulher incrível, que mesmo jovem fez uma travessia aí incrível, que barcos grandes fazem, ela fez com um barco de 6,5 metros. Tem muitas histórias legais assim que eu vou encontrando no caminho. Tem o Jonas, que a vida inteira ficou no mar com o pai. Ele fez a volta do Atlântico com o pai e a irmã. Depois ele passou a trabalhar em grandes navios cargueiros. E agora ele atravessou o Oceano Atlântico num barco também de 6,5 metros, numa regata, na mais tradicional regata em solitário do mundo. São histórias que você, às vezes, eu nem acredito quando eu estou contando, inspiradoras, assim, que eu acho muito legal passar para frente. E todas falam de uma coisa única: sonho. Todas são realizações de sonho, que é o que eu faço aqui, o que eu fiz a vida inteira, na verdade, por isso que eu me identifico tanto. Imagina que eu saí de Salvador sem conhecer ninguém em São Paulo, com o sonho de estar entre os grandes fotógrafos, e consegui. Depois eu tinha o sonho de cobrir a Olimpíada, a Copa do Mundo, consegui. Então, assim, a realização de sonho é algo que me chama muito a atenção. Aqui E agora tem helicóptero passando, barco chegando. Agora falando sobre as imagens, né? Como é que é trabalhar em um ambiente tão adverso assim que, como você estava comentando, você acaba lidando com tudo? Olha, é um desafio, né? É um desafio diário, porque principalmente com equipamento, o mar ele é muito traiçoeiro com o equipamento, na verdade, né? Água salgada, salitre, vento, chuva, e você está fotografando num ambiente que está sempre em movimento. Ele não é tão fácil assim quanto você está em terra parado, apontando a câmera para um lugar. Então, além de todo o conhecimento fotográfico que você tem que ter um conhecimento de mar, de onda, por exemplo. Tem que saber que a imagem vai estar flutuando para, na hora de você disparar e gravar, você ter um time dessa fotografia acontecer. Mas eu acho que tudo com treino, você vai ficando um pouquinho melhor todo dia, e é isso que eu venho fazendo. Mas não é fácil. Tem que treinar muito, tem que ter muita paciência. E muitos fotógrafos enjoam. Quando você coloca a câmera no olho, que você está ali vendo a imagem através de lente, com esse balanço, dá um enjoo muito grande. Eu, graças a Deus, eu acho que eu nasci imune a isso, porque é raro eu enjoar, muito raro, assim. Eu, às vezes, venho uma pessoa a bordo e passa uns dias, e quando sai na terra, a pessoa está meio flutuando, assim. Para mim, é uma coisa tão comum que eu não sinto nada. Mesmo a bordo ou em terra, eu estou da mesma forma. E fotografar nesse ambiente, ele é um pouco desafiador por causa disso, porque a imagem está sempre flutuando. Então, você tem que ter um costume e tem que colocar sua mente nessa variação, entender que tem essa variação. Agora eu estou falando com vocês, se você olhar a imagem, o meu horizonte, ó, ele está sempre em movimento, tudo está em movimento. Eu até tive uma pequena labirintite olhando a imagem. Que é curioso.
Mas é bacana, imagino que seja uma experiência diferente. Tu pode mostrar pra gente um pouco do teu barco, pra gente visualizar como é que é essa tua vida? Eu posso dar uma passagem aqui fora, lá dentro está um pouco escuro, Tudo mas eu bem. tenho lá no canal um episódio inteiro onde eu apresento o barco. Esse aqui é um veleiro de 25 pés. Ele não é um veleiro tão grande. Ele tem 7,90 metros entre a proa e a popa. Aqui é a proa. Ali eu tenho 2 gaiutas que estão abertas. Deixa eu andar aqui por ele. Então aqui é a parte da frente que é chamada de proa, ó. E ele vai até lá no fundo. Aqui são as minhas placas solares, dá para ver. Eu tenho 2 velas, que essa é a Genoa e aqui é a mestra. Aqui é a vela mestra. É um barco pequeno, ele é o menor número oceânico, que os números de barcos oceânicos começam com 25 pés. Esse é o primeiro número oceânico. Ele é para mar aberto, então ele está preparado para pegar mar aberto. E barco é o seguinte, quanto menor o barco, menos problemas você vai ter. Todo velejador fala que o velejador tem que estar preparado para chegar no paraíso e fazer manutenção no barco, porque aqui eu sou fotógrafo, filmmaker, velejador, encanador, eletricista, trabalho com fibra, mexo com o barco. Aqui, se acontece alguma coisa, não tem para quem ligar. É você e você, né? Aqui a gente precisa saber fazer um pouco de tudo, na verdade, né? Isso é outra coisa que muda muito quando você vem morar no barco. Você passa a ter uma autossuficiência muito grande, já que você muitas vezes não tem para quem recorrer. Ah, tá animado aqui hoje, ó. Barcos ao lado, helicóptero ali em cima. Às vezes é um sossego, às vezes tem bastante gente. Tem de tudo por aqui. Eu imagino. Tiago, queria te agradecer pela entrevista, por ter recebido a gente no teu barco, por ter compartilhado a tua história. Achei muito interessante. Te agradeço. Obrigada. Pô, muito obrigado. Quem agradece sou eu. Quanto mais eu puder mostrar para as pessoas essa vida náutica, melhor. Eu acho que tem muita gente que tem curiosidade de saber como é que se vive num barco assim, ó, de 7,80 metros. E falo pro pessoal que estiver vendo que segue lá no Instagram, Marinfoto, e no YouTube também. E que se quiser conversar, bater um papo, trocar ideia e tirar dúvidas, estou à disposição. Muito obrigado mesmo. E qualquer coisa, estamos por aqui. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, valeu.